A gente está recebendo você aqui mais uma vez, agora falando sobre os esportes olímpicos, esportes especializados. Ô, Lélio, eu queria que você contasse aí, na sua trajetória também de esportiva e de acompanhar os esportes especializados, qual foi a Olimpíada que mais te marcou nesse percurso aí seu também? Não sei se o Rio de Janeiro te marcou tanto assim, pelo fato de ser no Brasil, mas você acha que tem uma especial assim que você acompanhou, que mais te marcou? Ah, José, sem dúvida alguma, a primeira a gente nunca esquece, né? E foi uma Olimpíada onde o Brasil sequer ganhou uma medalha de ouro, que foi nos Jogos de Sydney no ano 2000. Realmente foi uma experiência maravilhosa. Um ano antes eu acho que foi assim muito interessante a experiência de estar também nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg e serviu como preparação para chegar à Olimpíada. Eu era repórter à época da Rádio Itatiaia e realmente foi uma experiência marcante. E ao desembarcar no aeroporto de Sydney, cara, eu me deparo justamente com quem? Com a delegação de voleibol de Cuba, vôlei feminino. E ali eu tive já uma grande experiência, né? E um choque, assim, porque é muito difícil você conseguir entrevistar um atleta ou um membro da delegação de Cuba. E eu cheguei educadamente até o técnico Eugênio Jorge, cara tricampeão olímpico e tudo mais, e ele me concedeu a entrevista após pedir a liberação do camarada que era o chefe da delegação, né? Até pelo regime e tal, e foi assim, já uma experiência muito boa, e no decorrer dos jogos eu consegui também grandes matérias, dentre as quais um sonho que foi realizado, inclusive, de entrevistar o Ademar Ferreira da Silva, que era considerado um deus da Austrália. Se aqui no Brasil ele é reverenciado pelo São Paulo, lá na Austrália, talvez o nosso maior atleta olímpico de todos os tempos, ele era tido como um deus. E eu tive a oportunidade de entrevistar esse cara. Então, assim, a primeira a gente nunca esquece, e com os Jogos Olímpicos também foram assim, viu, Josias? Agora, Lélio, nesta sequência que você teve, assim, também, teve uma competição especial, alguma medalha realmente que também te marcou nesse período aí, que você viu uma superação? Que a gente sabe que o esporte olímpico ele é feito muito de superação também, né, Lélio? A gente sabe que os atletas eles têm uma rotina muito diferente dos atletas do futebol, né? Que são aquele glamour, aqueles holofotes mais em cima desses jogadores de futebol, mas os atletas olímpicos eles têm uma vida bem diferente, uma vida que muitas vezes é privada até da mídia mesmo, a mídia não acompanha muito bem assim o que eles estão fazendo, mas teve alguma medalha que te marcou mesmo aí nesta caminhada? A do César Cielo em 2008, ela é marcante, né? A primeira medalha de ouro da natação brasileira foi assim, sensacional. A gente transmitiu essa prova ao vivo, era um tiro rápido, né? 100 metros rasos e, aliás, 100 metros nado livre, já estou confundindo até natação com atletismo. E o César Cielo ganhou uma prova ali que historicamente até o Galvão não sabia se o cara tinha perdido ou se tinha vencido, né? Ganhou, perdeu, perdeu, ganhou. E ganhou o César Cielo. E foi uma vibração muito grande, além de ter sido um dia também marcante, porque nessa ocasião estava em Pequim o ex-presidente dos Estados Unidos, o George Bush. E, cara, foi um sufoco para chegar naquele belíssimo ginásio, o Cubo d'Água. Nós fizemos essa transmissão, foi emocionante e é uma medalha, assim, que realmente ela não sai da minha memória. E graças também muito ao histórico, assim, de Olimpíada, quando eu tinha 10 anos, os Jogos Olímpicos de Los Angeles, pô,
uma das frustrações que eu tive assistindo pela televisão foi justamente a perda da medalha de ouro do Ricardo Prado nos 400 medley. Ali foi uma decepção e, de qualquer maneira, eu me senti vingado naquele dia lá em Pequim com a medalha do Cezão. Foi maravilhosa a conquista dele. A pergunta que eu te fiz, né, a pergunta que a gente propôs aqui também, é a questão da cobertura. Como é que você viu aí essa evolução da cobertura durante as Olimpíadas, né? A Olimpíada é sempre marcada aí por uma evolução esportiva e também evolução tecnológica, né, nas transmissões. Você acompanhando pelo rádio, transmitindo pelo rádio, como é que foi acompanhar também essa mudança aí de cobertura, de perfil, de tecnologia ao longo das Olimpíadas? Olha, Josias, eu acho que o primeiro grande choque que eu levei tecnológico assim foi inclusive até numa Copa do Mundo que foi da Alemanha com a chegada da alta definição à TV. Durante a Copa do Mundo. Mas para o rádio, assim, o que mais me marcou, sem dúvida alguma, foi um equipamento que você o conectava à internet e falava de qualquer lugar. E com um som maravilhoso. Até existia um equipamento chamado Cellcast, que você chegava, ligava, mas a qualidade não era a mesma desse equipamento. Você tinha ali um som de estúdio. Parecia que, na verdade, você nem estava fora do país, porque era um som meio que de lata, né? Quando você fazia a cobertura internacional. As minhas duas primeiras foram assim. E, de repente, você tinha toda aquela qualidade para o rádio, o que a televisão conseguia somente através do sinal via satélite, né? Então, foi muito marcante a facilidade com que a gente encontrava para relatar o fato de qualquer lugar. Isso realmente trouxe uma mobilidade muito grande, uma agilidade impressionante e, com certeza, salvou e muito, né? Porque antes você tinha que sair de um lugar onde você estava, num ginásio de competição, para chegar correndo ao estúdio, passar a gravação e tudo mais. E, a partir daí, ficou tudo mais ágil, tudo mais fácil, e a vida do repórter, pena que eu a abandonei, ela foi muito facilitada. Aí já era outro companheiro que pôde se deleitar com isso, mas realmente trouxe uma agilidade marcante e é um equipamento que a gente usa até hoje. Nesse momento de pandemia, eu tenho aqui em casa. Conecto a internet, entro nos programas da rádio ou nas transmissões dos jogos pela Rádio Super e tá lá, como se eu tivesse dentro do estúdio. É impressionante, isso aí veio para ficar, graças a Deus. Agora, Lélio, queria que você contasse também qual que é a sua expectativa para essa Olimpíada de Tóquio. A gente até comentava antes aí de começar o nosso bate-papo aqui, que a gente não sabe muito bem ainda se vai ter, mas até segunda ordem está marcado, a gente está fazendo a contagem aí, falta cerca de 3 meses para começar esses Jogos Olímpicos aí de Tóquio. Como é que você encara essa Olimpíada bem diferente, bem atípica, na verdade até meio que complicado até para nós, né, citar o que vai acontecer, porque ainda não tem uma definição muito clara sobre torcida, se vai ter gente lá, se vai poder só ser gente do Japão mesmo, torcedor do Japão mesmo. Os jornalistas a gente sabe que vai, né? A embaixada japonesa está liberando aí, mas precisa de uma autorização da autoridade olímpica para a liberação desses jornalistas para ingressarem no Japão, né? Não é uma coisa mais simples que nem foi, você ia lá, pegava o visto e tal, não está sendo muito bem assim mais não. Mas, de qualquer forma, como é que você imagina esses Jogos Olímpicos aí bem diferentes e talvez até com os atletas principais, talvez se sentindo meio receosos também de viajar para o Japão nesse período aí de pandemia, né? É realmente uma grande questão, porque das Olimpíadas que eu fui, inclusive Copa do Mundo também, se você chegava, o seu visto de entrada automaticamente era sua credencial, né? Isso tudo já era feito no aeroporto. Então,
pelo visto que você está me informando, vai ser uma grande burocracia. Eu até imaginava que o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio fosse reduzir drasticamente a entrada dos turistas no país. E você me surpreendeu com essa informação, que é, na verdade, uma ótima informação para quem estiver credenciado para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas, ô Josias, a expectativa para a Olimpíada ela é gigantesca, porque, afinal, depois de Pequim, né, e a gente está falando de 13 anos, são Jogos Olímpicos agora compostos dos heróis Bolt e Phelps, né, vazios. Então, fica sempre a expectativa que surja um novo reinado, seja ele no atletismo, na natação, ou no judô, ou no boxe, ou nos esportes coletivos. Mas, sem dúvida alguma, a gente não sabe nem como anda a preparação desses atletas. Se alguns deles sofreram com a infecção de Covid, tinha já uma preparação feita para o meio do ano passado, como que foi retomado isso? E sem contar que o camarada chega com um ano mais velho, né? Quando, na verdade, era para ele estar iniciando agora um novo ciclo. E esse ciclo do Rio de Janeiro para Tóquio, de 5 anos. Né? A regra até do futebol, ela mudou. O camarada que esteve presente no pré-olímpico e que estiver acima dos 23 anos, ele vai poder disputar a Copa do Mundo. É um momento de exceção, né? Mas fica realmente aí o trono vazio do Bolt, do Phelps, e eu estou muito curioso para saber, e a gente está falando aqui de 2 modalidades que são fundamentais dentro dos Jogos Olímpicos, tanto que uma é disputada no início e a outra no final, porque realmente são competições que chamam muita atenção. Agora uma pergunta sobre o esporte olímpico brasileiro, né? Você acompanhando também aí as Olimpíadas, vendo o desempenho dos brasileiros, você citou aí Sydney, que o Brasil acabou não tendo aí nenhuma medalha de ouro. O Brasil chegou no Rio de Janeiro com uma expectativa muito grande, né, de buscar as medalhas aí, ter um aproveitamento muito melhor. O Brasil até chegou, né, fez a sua melhor participação, mas talvez não tenha sido o desempenho que todos esperavam, né, a respeito de conquistas. Eu até conversava com o Álvaro José, né, e ele citando aqui para mim, Lério, que ele acha que o Brasil vai conseguir conquistar mais ouros em Tóquio do que conseguiu aqui no Rio de Janeiro, por causa da introdução desses novos esportes, o surf e o próprio skate, né, que o Brasil tem aí algumas forças, né, nas 2 modalidades e pode conquistar aí, subir ao pódio. Eu queria que você comentasse também esse nível do esporte olímpico brasileiro e os atletas, como você bem citou aí, sofrendo com um ano, né, de parada por causa da pandemia e tendo muitos problemas. Se o futebol está tendo problema, né, com patrocínio, até que hoje, curiosamente, a gente viu uma matéria falando que os clubes conseguiram aumentar o patrocínio durante a pandemia. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que os clubes estão justificando aí que estão tendo dificuldades financeiras, né, para conseguirem manter aí os elencos, pagar os funcionários. Agora, imagina os atletas olímpicos, né, que já passam por dificuldades enormes. Imagina na pandemia como que foi isso. Como é que você avalia esse ciclo olímpico, Léo? A gente vê... Bom, primeiramente, se o Álvaro José falou, está falado. O Alvinho é a maior autoridade do que se diz respeito a esportes olímpicos no Brasil. E ainda me trairou falando que eu estava na chegada do Estádio Olímpico de Seul, na vitória do Ben Johnson em cima do Carl Lewis. Quem dera, tinha 14 anos, pô. Grande Álvaro José. Agora, o Josias, só para refrescar a minha mente aqui, foram quantas medalhas no Rio de Janeiro mesmo, hein? O Brasil terminou em 13º lugar, foi a melhor participação do Brasil, com 19 medalhas, foram 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Então é o seguinte, o Brasil, ele quando
eu iniciei essa minha trajetória nas coberturas pela Rádio Itatiaia, e o Brasil ele era um país que, né, se ficasse ali 25º, 30º lugar, o Nussmann já comemorava. Mas a gente veio tendo uma evolução, Barcelona, depois em Atlanta, Sydney, foram várias medalhas de prata, né? Nossa, nunca vi tanta gente com azar como foi lá em Sydney, inclusive com uma medalha de ouro que era certíssima com o Rodrigo Pessoa no hipismo. E de repente o cavalo refuga, né? E aí ele perde uma medalha que já era tida como certa por todo mundo, ele que era campeão do mundo e tudo mais. E veja você que em número de medalhas, o número de medalhas de ouro cresceu, né? Mas o número geral em relação a Londres, ele diminuiu. Mas o que importa na Olimpíada realmente são as medalhas de ouro. E a gente espera que o Brasil, quem sabe, possa superar. A gente pensando assim, num primeiro momento de cabeça, já que o Álvaro José citou o surf, e citou o skate também, por que não a gente imaginar no futebol olímpico, né, se em Copas do Mundo a gente tem dado vexame, por que não conquistar o bicampeonato olímpico? Nós temos as 2 seleções de vôlei, né? Então aí já 5 possibilidades. Ginástica, podemos conquistar medalhas de ouro também. Judô, sempre traz. A natação brasileira agora é uma das mais respeitadas do mundo. Pode trazer medalha de ouro também. Então, a gente tem tudo, inclusive, para ultrapassar esse número de 7 medalhas de ouro e o Brasil subir na classificação. Infelizmente, a gente não tem um projeto, né, como foi feito, por exemplo, na China. A China ela não disputava na cabeça. E, de repente, ela está lá e, com certeza, uma das guerras que vamos acompanhar no bom sentido, hein, gente? Guerra no bom sentido, batalha, será Estados Unidos e China. Se antes a gente tinha o grande confronto entre Estados Unidos e União Soviética, hoje a China é quem incomoda os Estados Unidos e certamente está a um passo de se consolidar como a grande força olímpica do mundo. Mas vamos lá, né? Num país onde a política esportiva ela é pouco praticada, a gente depende muito de clubes como o Minas Tênis, como o Esporte Clube Pinheiros, como o Sojipa, no Rio Grande do Sul, e tem que se tirar o chapéu ainda também para o Flamengo, que é um clube investidor em esportes olímpicos. Então, vamos aguardar e torcer muito. Eu já ia cometendo uma injustiça aqui pelo nosso Isaquias, né? Na canoagem, que o homem continua brabo ainda, né, Josias? Exatamente, continua muito capacitado para buscar medalha. A gente pode citar até o boxe, né, que ultimamente vem conseguindo aí beliscar algumas medalhas, e com Robson Conceição também buscou o ouro lá nos Jogos Olímpicos. É complicado, a gente sabe que é complicado porque o boxe ele tem uma forte influência dos cubanos e, pelo que a gente sabe, o Comitê Olímpico, junto com a Federação Internacional de Boxe, eles diminuíram o número de categorias no boxe olímpico agora em Tóquio. Então vai ser um pouco mais complicado, né? E tem aquela questão também dos atletas agora, desde o Rio, né? Já podia ter atleta profissional lutando no boxe na Olimpíada, eles tiraram aquele impedimento, só atleta amador, e agora nós vamos ver também, pelo que a gente sabe, o Robson Conceição já disse que não vai, né? E o Esquiva também não vai, a Margucci também já não vai também, então vão ser as novas promessas aí do boxe, as novas também nem tanto, né? Porque o Robson Conceição disputou 2 Olimpíadas antes de chegar aqui no Brasil e ganhar a medalha de ouro, mas é uma possibilidade também, Léo. E o próprio Esquiva lá em Londres também ganhou uma medalha, não ganhou? Ganhou a medalha de prata. Não, e recentemente eu estava lendo, o camarada está trabalhando de Uber, pô. Isso, ele tá ajudando a mulher dele a entregar mini pizza. Pois é. E um camarada desses, com o resultado sensacional numa Olimpíada, depois o Servílio de Oliveira ter conquistado ali
Entre os anos 60 e 70, uma medalha, eu não vou me lembrar aqui agora exatamente em qual Olimpíada foi, por que não dar um apoio para esses atletas, cara? Isso é brincadeira, bicho, isso é brincadeira. E não foi à toa que o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, inclusive, foi parar atrás das grades após várias denúncias de corrupção envolvendo os dirigentes durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. É brincadeira, viu? Esse é o esporte brasileiro, pelo amor de Deus. Exatamente, né? O Servílio que ganhou o bronze lá nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, 68. Foi a única, até o Esquiva foi a única medalha do Brasil no boxe, e aí depois o Esquiva quebrou essa sequência aí do boxe brasileiro. Só para finalizar aqui também, né, para não tomar mais o seu tempo aí também, eu queria que você destacasse se tem algum atleta olímpico aí que você está monitorando, alguma modalidade que você acha que realmente tem mais possibilidades aí de buscar alguma situação nesses Jogos Olímpicos, né, de Tóquio. Você já citou aí o vôlei, pode até ser o vôlei também, algum esporte que você acha que a gente deve ficar mais de olho aí na trajetória do Brasil durante as competições aí em Tóquio. Ô, Josias, com sinceridade, eu estou muito curioso para ver o nosso revezamento 4x100, né, do atletismo. Esse aí já beliscou o Mundial e quem sabe, pode beliscar também uma medalha de ouro agora. Não foi recentemente uma conquista no Mundial desses de atletismo? Olha aí. Sim, também sim. vai... Sim, foi também. O Brasil conquistou realmente aí durante, não vou lembrar o ano aqui, mas o Brasil realmente mostrou força no atletismo, inclusive vem sendo aí uma das equipes cotadas, porque o Brasil já teve algumas participações importantes aí em Olimpíada, Pan-Americano, mas o atletismo do Brasil pode surpreender agora em Tóquio, né? Vamos ver como que vai ser isso, até porque você citou bem aí, né? A gente tem o desnivelamento aí também da questão da saída aí do Usain Bolt, a gente não sabe como que eles vão chegar e tem o problema de ter envelhecido também as delegações, né? Por causa da pandemia, então pode ser que o Brasil consiga realmente beliscar alguma coisa aí no atletismo, nesse revezamento, que é uma coisa importante para o Brasil. Até mesmo o feminino é difícil, né, Lélia? É muito complicado, né? Citar aí se realmente vai conseguir, porque a competição é muito, muito acirrada, né? Inclusive, você citou os chineses aí, Lélia, só um parênteses aqui, os chineses, nesse projeto que eles fizeram olímpico aí, chama até o projeto 119, né? Eles pegaram as crianças que tinham aptidão esportiva e colocaram todas elas numa espécie de internato e desenvolveram elas ali por volta de 8 anos, mais ou menos, até chegar em Pequim. E quando eles chegaram em Pequim, eles fizeram a reviravolta e tiraram os Estados Unidos do topo, né, do quadro de medalhas, e vem brigando até hoje com os Estados Unidos aí, mas os Estados Unidos conseguiu dar o troco no Rio de Janeiro, já tinha dado troco em Londres, mas no Rio de Janeiro conseguiu novamente esse domínio, mas está muito acirrada essa disputa. Até uma pergunta para você aí, né, para finalizar, você acha que realmente aí quem que vai ganhar essa disputa? Se vai ser os Estados Unidos, se vai ser a China, e o que você acha da Rússia não poder, mais uma vez, entrar numa competição olímpica sendo banida, não pode colocar o hino, não pode colocar as cores. Pelo que a gente viu aí, a Rússia vai arrumar um jeito de dar um migué ainda e vai colocar as cores nos uniformes. Mas a bandeira em si, em conquistas, não vai poder nem tocar o hino e nem subir a bandeira russa, Léo. Os atletas vão disputar por uma bandeira neutra, né? E para disputar vai ter que estar todo mundo limpinho, né? Sendo testado e comprovando os resultados negativos dos exames antidopagem, né? Aliás, você falou sobre esse programa de aptidão, ele é muito semelhante a um programa que foi muito utilizado também, né? Pelos países do leste europeu, do bloco socialista, né? Principalmente pela Alemanha Oriental, que era uma força também imensa dentro dos Jogos Olímpicos, mas nem sempre de forma limpa, né? Digamos assim.
Olha, eu neste momento e acompanhando até, me baseando, olha, veja você, pelo que eu tenho visto no UFC, rapaz, o desenvolvimento desses atletas na China é algo assim extraordinário. Hoje você vai e pega chinês. Tem chinês bom no tênis, tem chinês bom na natação, né? Nas lutas não precisa nem falar, enfim. No atletismo eu falei também, tem chinês bom. Eles evoluíram bastante, cara. Então, neste momento assim, eu espero que eles confirmem o favoritismo de hoje e consigam agora destronar de vez os Estados Unidos. Isso já foi mostrado, né? Vem realmente uma avalanche de medalhas a partir de Pequim em 2008. Aí já falou, é porque estava em casa. Em Londres não foi diferente, aqui no Brasil eles passaram. Então, agora é o momento de confirmar toda essa ascensão do esporte chinês durante os Jogos Olímpicos. A gente falou do revezamento e eu pude acompanhar o Brasil ganhando medalha no revezamento 4x100 lá em Sydney. E o mais curioso é que os camaradas estavam um brigado com o outro, né? E de lá saiu, inclusive, o Claudinei Quirino, que depois virou atleta de Olimpíada de Inverno. É só o Brasil mesmo, hein, Josias? Pois é, Lélio. E só para complementar aqui também nossa gravação aqui, nossa entrevista, o Brasil, há menos de uma semana, o Brasil disputou um campeonato na Califórnia, o Brian Clay Invitational, o atletismo do Brasil, e os brasileiros eles conquistaram aí 3 finais, foram 3 medalhas de ouro. Eles participaram aí de um camp internacional aí de treinamentos e competições, e o Brasil, como você falou, do revezamento. A equipe masculina do revezamento, a atual campeã mundial, né, que a gente colocou aqui, formada aí pelo Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi, Derek Souza e Paulo André Oliveira, venceu essa competição aí nos Estados Unidos com tempo de 38,66. E a feminina também conquistou a vitória, com a Bruna Farias, Vitória Rosa, Ana Carolina Azevedo e Rosângela Santos. Então o Brasil, pelo menos aí recentemente, no revezamento, mostrando a força, hein, Lélio? A gente tem que ficar de olho. Os caras são campeões mundiais, podem chegar com tudo aí na Olimpíada de Tóquio, Lélio. Tomara. Não, porque em 2012, em Londres, foi a pior participação do atletismo do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Até para chegar a uma final foi um custo. Voltou zerado e, de repente, já aqui no Rio de Janeiro pingou a medalha no salto, né? Enfim, depois da gente ter tido a Mauro Rimage conquistando uma medalha de ouro em Pequim, o atletismo é muito importante para o Brasil, muito importante. Ô, Josias, eu, para te falar a verdade, cara, como telespectador também, se teve uma prova que me marcou, foi aquela vitória do Joaquim Cruz nos 800 metros, uma vitória impressionante em cima do atual campeão do mundo, que era o Sebastian Coe, ele que é britânico, né, inglês. E aquela vitória foi sensacional com a narração do Osmar Santos pela TV Globo. Inesquecível. E de lá para cá a gente imaginava que o atletismo fosse ficar forte e mais uma vez ali o Brasil, ele não conseguiu fazer daquele momento, ou transformar com aquele momento da medalha de ouro uma estrutura num esporte tão bonito e bacana que é o atletismo. E a gente já perdeu o fio da meada com o Guga, com a natação até que não, com o vôlei também não, mas alguns esportes, né? E eu espero que, por exemplo, que com a canoagem, que o Isaquias treina aqui em Minas Gerais, na cidade de Lagoa Santa, a gente não perca também a chance de revelar novos talentos. Olimpíada é bom demais, eu estou muito ansioso, tomara que tenha, e já estou me preparando para ficar acordado de madrugada, viu, Josias? Exatamente, a gente está preparado aqui também, Lélio. Vai ser aquela jornada aí, é só, como diz o nosso amigo Everaldo Marques,
dormir é para os fracos, né? Ele fala isso direto nas transmissões da NBA. Então é isso que nos aguarda aí durante os Jogos Olímpicos. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aí também nesse contato e nessa contagem aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Lélio. Abraço, Josias. Então, até julho com muita informação dos Jogos Olímpicos e certamente a gente batendo muito papo também pela Rádio Super, né, Josias? Exatamente, Lélio. Um grande abraço aí para você mais uma vez e muito obrigado. Abração. Valeu.